Shalom, Haverim e Haverot. Hoje nós estamos postando esse vídeo com um cunho especial de Chag Sameach. Chag Hanukkah Sameach. Hanukkah é uma festa muito especial porque, dentre outras coisas, nos traz o ensinamento de que nós devemos manter a resistência contra a assimilação. Existem muitos vídeos na internet, muitos estudos que a gente vai compreender que a diferença principal entre duas festas que passaram do período, digamos assim, do final do ano, quer dizer, do início do ano, eles mostram contrapontos interessantes. Em primeiro lugar, Purim, que aparece como uma festa bem alegre, só que ela remonta a nossa resistência contra a destruição do nosso povo. Nosso povo quase foi dizimado. A intenção naquele momento de Purim era eliminar o povo Yehudi. Era acabar, destruir o povo do livro. O povo em que Hashem escolheu, a Kadosh Baruch Hu, o sagrado bendito seja ele, escolheu e separou para ser o seu povo Am Segular, seu povo de propriedade exclusiva, seu povo especial. Em contraponto, na época em que os helenistas tentaram dominar o nosso povo, na época em que onde começa a história de Hanukkah, os helenistas eles invadem o templo e tentam provar que a nossa fé seria inválida. E eles lá sacrificam um animal não puro dentro do Beit HaMikdash, do templo, tomavam as mulheres moças, as mulheres virgens, para si, antes delas terem relações com seus maridos. Ela noivava, eles tomavam as mulheres de seus maridos, o governador tinha relações com ela antes e depois entregava para o seu marido. Era um tempo para tentar provar que a nossa fé, as nossas crenças, não eram crenças válidas. Hanukkah é muito importante a gente parar para pensar. Em primeiro lugar, o Talmud ele fala que a discussão, o debate, a marloquet é a casa do Yetzer Hara, a casa do Satã. E muitas vezes, aonde que permanece momentos de não paz, momento de não tranquilidade, são justamente os momentos onde o nosso kavod, a nossa honra, quer sobrepujar a crença e os valores do próximo. A única discussão onde os dois debatedores, um estava 100% correto e um estava 100% errado, era a discussão de Korach e Moshe Rabbeinu. O Talmud conta que essa é a única discussão que os debatedores, um estava 100% correto e o outro estava 100% errado. Todas as discussões, pelo menos alguém vai estar uma porcentagem de coisas corretas e o outro também. E a mesma coisa é da parte equivocada. Um vai ter uma parte equivocada e o outro vai ter um restante de outra parte equivocada. Então, qual deve ser a diferença, em primeiro lugar, para alguém que se considera alguém que abraçou a fé Yehudi, a fé judia, sendo ele judeu de nascimento, praticante ou alguém que não praticava a fé? Para alguém que seria discípulo de outra crença, alguém que já foi assimilado. Essa é a grande importância que tem Hanukkah, a gente lembrar da luta contra a assimilação. Para isso eu vou contar uma história, mas dentro dessa história está contida todas as outras histórias que eu já ouvi com várias pessoas no longo da minha caminhada religiosa, e por isso a gente vai usar nomes fictícios, mas a história é 100% real
Só que eu vou juntar elementos dessas histórias que eu vi durante a minha vida para que você possa compreender. Eu conheci algumas pessoas que são filhos de mãe judia ou filhas de mãe e pai judeus. E algumas dessas pessoas eram praticantes da fé e outras, lo aleno, mas não eram praticantes da fé. E uma vez, algumas vezes as pessoas falavam assim: e aí, como é que você está na sua caminhada? Você faz ali a Torá, você chega lá, faz a leitura. Como é que é? Existe uma curiosidade muito grande e tal. Que algumas pessoas falam assim: como é que você pode? Eu já ouvi isso muitas vezes. Como você pode ficar preso a tradições tão milenares hoje, num mundo tão moderno? A Torá é coisa do passado, a Torá já passou. Existem meios modernos de se cumprir a Torá, né? E algumas pessoas falam assim: como é que você pode ficar preso a isso? Usar tzitzit na rua, né? Usar kippah na rua. É que pode. Hoje em dia a gente não precisa ser tão diferente assim, né? A kashrut não precisa ser tão rígida, a gente precisa ter contato com outros povos e etc. E eu perguntando para uma determinada pessoa, eu perguntei assim: e você, por que você abandonou tudo? A pessoa falou o seguinte: eu acho que a gente não precisa ser tão diferente quanto antigamente nós éramos dos demais povos. E aí a pessoa me perguntou: deixa eu te fazer uma pergunta, você tem um nome fictício? Um nome fictício? É um nome de subida para a Torá? De fazer a leitura da Torá? E eu falei assim: nome fictício? E a pessoa falou: Ela falou assim: meu nome é Zezinho. Nome fictício, estou usando aqui só para exemplificar. Meu nome é Zezinho, mas quando o Sandek me pegou, quando eu tinha 8 dias, e quando veio morrer e fez lá a minha Brit Milá, eu recebi o nome de Moishele. Gente, é tudo menos Moishele, só para você entender um pouquinho. Eu recebi o nome de Moishele, mas esse nome fictício não é o nome que eu considero para mim. O nome que eu considero para mim é Zezinho. Haverim, isso é a luta contra o sistema dos Hashmonaim, que queriam, na verdade, os helenistas, eles queriam tirar a crença de quem nós somos e a nossa identidade. Precisamos, existe a necessidade de sabermos quem nós somos e assumir essa identidade. Quantos lugares onde judeus se reúnem e já abandonaram a fé? Recentemente, e mesmo assim cantam em hebraico, tem a seu conjunto de crenças, mas de fato não se assumem como são. Somos só mais um, Melor Hagoim, mais um entre os povos. E nós precisamos entender quem nós somos e assumir essa identidade e respeitar as outras identidades. Isso também nos ensina Hanukkah, que cada um tem o seu espaço. Você não precisa ser um missionário de trazer marloquet para um outro grupo, de você tentar convencer o outro pela discussão que está certo ou que está errado. Na verdade, o ensinamento, o melamed, o limud, o ensinamento, a transmissão de conhecimento, essa é a melhor maneira de crescer. Discussão só leva a guerras e a discórdia. Então, como é que eu sei que eu mantive a minha identidade? Porque Avot, no capítulo 5, no Perek Vav, Perek He, existe uma diferença de Mishnah de contagem. Em alguns tem a contagem 19 da Mishnah, outros na 23, mas diz assim, que existem 3 diferenças entre o discípulo, o descendente de Abraham Avinu,
e o descendente, o discípulo de Bilam Arashá, Balaão, o perverso. Não sei se vocês lembram do profeta Balaão. E qual é a primeira característica do discípulo de Abraham Avinu? Ain Hatová, um olho bom, um bom olhar, uma boa perspectiva. Sempre olhar para o próximo, para outra pessoa, com um olhar de bondade. Aquela pessoa de alguma forma tem coisas boas para a gente olhar e para a gente ver. Quem tem um olhar podre, quem tem um olhar ruim, ele sempre vai falar Lashon Hará, porque ele vai se ater às coisas ruins. Abraham Avinu olhou para aqueles pseudos comerciantes árabes que estavam vindo em sua direção. Ele não pensou que eles iam lutar contra ele. Ele não pensou que eles iam ter algo contra ele que ia tentar se aproveitar dele. Não, ele teve Ain Tová, ele teve um olho bom e foi lá ver as coisas boas. Olhou 3 vezes para analisar coisas positivas que eles tinham. Olhou os méritos que eles tinham e não as possíveis erros que ele tinha. Isso é Ain Tová. Ain Tová leva a Lashon Hatov, leva a falarmos coisas boas e não falarmos Lashon Hará. O contrário, Bilam Arashá, ele tinha Ara'á, que é o olho ruim, o olho mau, aquele olhar perverso. Haverim, nós sabemos que a maldição sem causa ela não se cumpre. Porém, tiveram que contratar um profeta que tinha um olho tão podre, mas tão podre, que ele ia olhar só o lado ruim das coisas e olhar o lado negativo das coisas. Ele jamais conseguiria olhar um ponto positivo de uma profecia para Israel. Então ele era a pessoa ideal para contratarem, para poder falar contra o povo de Israel. Então o discípulo de Bilam Arashá, a pessoa que não é descendente de Abraham Avinu, você percebe logo quando ela tem um olho ruim na perspectiva das coisas. Ele não consegue ver o lado bom de uma profecia. Ele não consegue ver o lado bom de uma ideologia. Mesmo dentre o povo judeu, existem várias ideologias teológicas. Existem vários segmentos. E cada um deles tem um ponto que diverge do outro. Mas se a pessoa consegue respeitar essas divergências, seja conservadora, seja de política de direita, política de esquerda, seja tradicional, seja ortodoxa, seja liberal, mas se esses judeus conseguem conviver em harmonia, mesmo com suas diferenças, sem tentar provar que o outro está errado, mas tentar mostrar com suas atitudes positivas aquilo que o seu grupo tem de bom, sem precisar atacar, esse sim é descendente de Abraham Avinu. Ao contrário, aquele que vê as coisas negativas do outro, aquele que não consegue conviver em shalom, aquele que não consegue conviver se completando, esse é descendente de Bilam Arashá. Aquele que tenta provar que a sua crença, que a sua ideologia está correta e que a do outro está errado, isso é um olhar podre. Isso não é Yahadut, judaísmo. Segundo ponto, Ruach Nemuchá. Ruach Nemuchá é ter um espírito humilde, ter humildade. Haverim, nós precisamos aprender com Abraham Avinu. Ele era um gigante. Ele era o Melech daquele momento, ele era um homem muito rico. Ele precisava, no 3º dia de Brit Milá, correr para estrangeiros, para quem não era nem hebreu. Aqueles homens, aqueles 3 anos, aparentemente, não só eles, mas esse é um dos grandes exemplos, mas muitos outros exemplos a gente encontra na Torá, que ele ia ao encontro de pessoas que não eram do seu povo, que poderiam até ser, mas poderiam ser idólatras. E mesmo assim ele tinha um coração, um espírito aruach humilde, para receber e tratar bem, inclusive estes, porque o seu bom andar, o seu bom testemunho, as suas boas obras, eles falam mais alto do que qualquer argumento. Atitudes como a de Abraham Avinu falam muito mais alto do que qualquer argumento. Então, Abraham Avinu, ele é um grande exemplo disso. Qual o contrário disso? Ruach
Geburah. Ruach Geburah é arrogância, aquele espírito arrogante, duro, aquele que não se importa com os sentimentos das pessoas, não se importa se as pessoas vão se sentir bem perto dele ou não. É aquela pessoa que vai sempre ter uma atitude de eu sou superior a você. Eu sou melhor que você. Essas pessoas são descendentes, são discípulos de Bilam Harashá. Terceiro ponto importante para a gente identificar que a Pirkei Avot traz para a gente identificar quem realmente faz parte dos discípulos de Avraham Avinu, quem faz parte de Am Israel. É um Nefesh Shefar, é ter uma alma dócil, é ter uma alma que não transmite agressividade, uma alma que vai fazer o acaparar do mundo, que vai fazer a reparação de Haolam. São aquelas pessoas que realmente vão trazer o Shalom. E Shalom independe de circunstâncias exteriores, porque o Tanakh a gente analisa facilmente que mesmo em meio à guerra, eles tinham Shalom. Então, por mais que hajam lutas e talvez até dificuldades e adversidades, o Shalom é uma coisa que está interna. Shalom vem na palavra Shalom, né, que é completo. Então, o Shalom é quando você crê que é completo, quando você percebe, não crer não, mas quando você percebe o quanto você é completo e quanto você é satisfeito com o que Hashem dá. E aí a gente percebe lá em Yov que ele fala que Hashem deu, Hashem tira. É saber que eu posso ter Shalom, eu posso ser completo em Akadosh Baruch Hu, mesmo quando o Aleino, talvez ele mesmo envia algo que seja para o meu bem e que eu não perceba que seja algo tão agradável. O contrário disso é o Nefesh Arachavá, que é a ambição. É eu ter para mim, é eu puxar para mim, é eu acumular para eu mesmo, para que a minha alma esteja abastada, mas e que nada em volta importe, em que os sentimentos, as sensações, as necessidades do outro são pouco importantes. Havarim, se há algo que a gente pode manter em Hanukkah, pensar no milagre das luzes, que Hashem, porque a luz da menorá, ela representa e representou e representará sempre a luz que ilumina a Torá, o nosso estudo de Torá. Porém, se o estudo de Torá não vier acompanhado por essa luz, que é os ensinamentos, a transmissão do ensinamento da Yahadut, da essência de quem se é, vai se tornar um estudo de matemática. Um professor de matemática, ele não precisa ser um quadrado, ele não precisa ser uma conta para ser um professor de matemática. Um professor, talvez, de ética e moral, há casos disso, secularmente, que acabaram sendo pegos em alguma coisa que, lo aleino, não é ético. Porém, alguém que estuda a Torá deve viver a Torá, deve ter essa essência de Am Israel. Quando ele se torna helenizado, quando ele se torna alemãizado ou se torna abrasileirado, vamos dizer assim, quando ele toma aquela postura de lugar onde ele está, ele perde a essência de quem ele é. A diáspora, ela pode nos ajudar muito, como ajudou os 12 filhos de Yaakov Avinu, que se tornaram perfeitos porque lutaram contra a diáspora. Lutaram contra o Yetzer Hará, que estava contido também na diáspora. E nessa luta, eles conseguiram se melhorar. Que nós possamos, que Bezrat Hashem, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, crescer para sermos pessoas melhores, para sermos Yehudim melhores, para crescermos nas nossas midot, nas nossas características pessoais. E assim, Bezrat Hashem,
termos um Chag Sameach, Chag Sameach.